Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas em ponto, horário de Brasília. Você está no seu canal da Psiquiatria, no nosso encontro semanal no programa ABP TV. O tema de hoje é muito bom. Na verdade, é uma pergunta: transtornos mentais ou doenças do cérebro? Os nossos participantes, hoje viemos com 3. Dr. Everton Botelho, direto de Recife, Dr. Rodrigo Bressan, direto de São Paulo, e Dr. Mário Juruena, direto de Ribeirão Preto. Agora, antes de nós chamarmos os nossos participantes, vamos ver um pouquinho sobre esse tema. Põe o vídeo, Diego. Todos os dias, pessoas chegam aos consultórios de psiquiatras sem saber ao certo como classificar o que sentem. Afinal, transtornos mentais são doenças do cérebro? Apesar do corpo sofrer com os transtornos mentais, o cérebro é sempre o mais afetado. Então, entender esses transtornos também como doenças físicas é importante para o tratamento e para a diminuição do estigma contra doenças mentais e, consequentemente, contra a psiquiatria. Transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares e outros transtornos mentais são como diabetes, doenças cardiovasculares e precisam de tratamento médico, e a psiquiatria é a especialidade médica indicada. Assim como outras doenças, esses transtornos seguem predisposição genética, fatores externos e neuroadaptações em relação a esses estímulos externos, o que significa que todo mundo pode ter uma doença mental em algum momento da vida. Portanto, cuidar e proteger do cérebro e de suas células é importante e pode evitar o desenvolvimento de doenças mentais. Para debater o tema, recebemos os psiquiatras Everton Botelho Soljay, Mário Francisco Juruena e Rodrigo Bressan. Eu falei que o tema realmente era interessante. Você pode participar deste programa. Quer saber como? Só assistir. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. E são 21 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Nós já estamos aqui com algumas participações. E eu vou chamar a primeira participação do Dr. Everton Botelho, direto de Recife. Boa noite, Dr. Everton. Boa noite. Prazer imenso participar junto com o Rodrigo, o Mário, desse programa no âmbito nacional que a ABP propõe. Dr. Everton, eu gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria da ABP a sua participação, lembrando a todos os nossos telespectadores, a participação dos nossos doutores é uma participação voluntária, o qual nos honra muito. Dr. Everton, eu vou começar fazendo a pergunta que chegou aqui para a gente. Transtornos mentais podem ser chamados de doenças do cérebro? De uma maneira geral, sim. A questão é que na nomenclatura psiquiátrica, de uma maneira, diria, clássica, as nossas classificações são classificações ainda provisórias. Então, quando nós falamos de doença do cérebro, geralmente nós estamos nos referindo aos chamados transtornos orgânicos, ou quando a doença é quando ela acontece primariamente no cérebro. Em oposição às chamadas doenças funcionais, como se as doenças funcionais, como transtornos de ansiedade, depressão e outras, não fossem doenças orgânicas. Então, na classificação psiquiátrica, nós ainda não assumimos o termo doença, mas, a não ser para poucas condições, e nós temos uma classificação que é provisória. Daí o nome de transtorno, porque ainda nos falta certa base médica, ainda nos falta certo conhecimento neurobiológico ou fisiopatológico sobre os mecanismos que provocam a maioria das nossas doenças. Ok, obrigado pela primeira participação, Dr. Everton Botelho. Eu vou chamar agora, direto de São Paulo, o Dr. Rodrigo Bressan. Boa noite, Dr. Rodrigo.
a conexão com o Dr. Rodrigo não está muito boa, nós vamos passar então para a primeira participação do Dr. Mário Juruena, de Ribeirão Preto. Boa noite, Dr. Mário. Boa noite, prazer estar com vocês da BP mais uma vez, desse programa tão importante que a BP TV busca informar e educar aí a população em geral e os colegas médicos. É nós que agradecemos. Nós que agradecemos a sua participação voluntária, o qual muito honra a ABP. Doutor Mário, por favor, responda essa pergunta que chegou para a gente. Quais podem ser os sintomas físicos dos transtornos mentais? Essa é uma questão muito importante, porque a maioria dos pacientes psiquiátricos com transtornos mentais, ou como doença do cérebro, que esse tema bem proposto pelos colegas, pelo Rodrigo em especial, é realmente a manifestação física. Muitas vezes os colegas vão receber de outras especialidades, médicos clínicos, cardiologistas, neurologistas, reumatologistas, gastro, várias especialidades, vão receber o paciente muito antes de nós, psiquiatras, né, e até mesmo dos neurologistas, que, entre aspas, vão tratar aquelas chamadas doenças dos nervos, né? Então, as manifestações clínicas vão ser aquelas que levam, em geral, o paciente à consulta: dores de cabeça, dores no peito, falta de ar, dores digestivas, mal-estar digestivo, mal-estar muscular, né? Toda essa gama de sintomas somáticos é o que, em geral, acaba sendo o desencadeante de uma busca de um atendimento médico por um paciente psiquiátrico, né? Claro que, em algumas vezes, o paciente já tem uma história familiar de doença do cérebro ou de um transtorno mental, e aí ele acaba procurando já um especialista para tratar quadros mais específicos, ligados, por exemplo, a delírios, alucinações, sintomas nitidamente do humor, depressivos ou bipolares. Então, mas em geral a pergunta se refere a esses sintomas físicos que são que motivam inicialmente a busca de atendimento por esse paciente, certo? Ok, Diego, vamos tentar fazer uma conexão de novo com São Paulo, que eu estou vendo aqui na tela. Doutor Rodrigo Pressan já está na tela. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite. O problema é que o meu microfone estava no mudo. Ah, tá. Agradecemos em nome da presidência da diretoria da BP, nós agradecemos a sua participação voluntária também. E já vou começar a sua participação com essa pergunta: como o cérebro pode... O senhor me ouviu? Não, deu uma interferência. Como o cérebro pode ser afetado com os transtornos mentais? Então, na verdade, o cérebro ele é afetado pelos transtornos mentais. Eu acho que a gente pode discutir isso bastante, mas o tema, quando eu propus, discutindo com o Antônio Geraldo, ele vem até antes disso. É uma discussão se a gente tem transtornos mentais ou se a gente tem doenças cerebrais. Como o Everton bem descreveu, a nossa psicopatologia e as classificações contemporâneas usam este termo, transtornos, como se a gente não tivesse uma base fisiopatológica boa o suficiente para definir como doença. Na minha opinião, isso é uma falácia, porque se você for ver o que causa a hipertensão e qual é o mecanismo fisiopatológico da hipertensão, ou os mecanismos reais que levam ao diabetes e à menor secreção de insulina, as pessoas também não conhecem. Tem várias hipóteses. É lógico que muitos campos estão mais avançados porque o nosso órgão-alvo é o cérebro, que certamente é o mais complexo que nós temos no nosso corpo e é a fronteira de conhecimento. Mas todos nós temos condições de dizer que as doenças são do cérebro e que elas são doenças, que elas não são doenças estruturais. Apesar de, ao evoluir das doenças, você ter repercussão estrutural, elas são doenças funcionais, de redes neurais que estão funcionando, às vezes de forma exagerada ou menos ativada. Eu acho que a melhor metáfora é quando a gente compara a neurologia com a psiquiatria, o que atualmente nós chamamos de orgânico é a neurologia.
Mas se você pensar, a melhor metáfora para isso seria um sistema viário de uma cidade. Na neurologia, você tem grandes viadutos que caíram ou enchentes, como aqui em São Paulo. Então a informação realmente não passa e ali há uma lesão. Na psiquiatria, é como se houvesse uma desregulação de semáforos. Então, apesar da rede estar funcionando, ter toda a estrutura montada, ela não tem a mesma eficiência. Em alguns lugares há um congestionamento. Então, na minha opinião, quando a gente fala de transtornos mentais e deixa de falar de doenças cerebrais funcionais, a gente incorpora todo um estigma relacionado a isso, e esse é o momento em que a gente precisa superar isso. Porque não é que o cérebro, como foi falado na abertura, é o mais afetado pelos transtornos mentais. É ao contrário. O transtorno mental só existe porque o cérebro foi afetado. Ele é fruto de uma alteração do sistema nervoso central. É claro que o sistema nervoso central é formado por uma base biológica e pela interação com o ambiente. E esta interação vai dar um indivíduo único. E, como você tinha perguntado para o Mário, existem várias repercussões no corpo dos transtornos mentais e várias repercussões do corpo que vão para o sistema nervoso central. Se você tem uma dor crônica neuropática, você pode ter um risco maior de depressão. Se você tem uma depressão, você tem uma chance maior de ter as diversas dores. Mais ou menos, essa é a ideia geral que eu queria discutir com os colegas. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu vou agora direto para Recife com o doutor Everton Botelho. Doutor Everton, vamos responder aqui a pergunta que chegou da Maria Câmara. Ela pergunta qual a importância do atendimento multidisciplinar para um tratamento de doenças mentais. Bom, como existem outras especialidades, a psiquiatria não é diferente. O paciente ele pode se beneficiar de outras competências, como a terapia ocupacional e essas intervenções, a própria intervenção específica da psicologia, enfim, essas intervenções, não somente médicas, essas são intervenções importantes para se ver o paciente, para se tentar fazer do paciente, do tratamento, algo que seja compartilhado com especialistas que adquiriram a competência de atuar clinicamente para recuperar o paciente. Quer dizer, se nós partimos do ponto de vista de que em nenhuma especialidade, nem mesmo a cirurgia e em qualquer outra especialidade, nós vamos dispensar a presença de uma equipe. No caso da psiquiatria, os nossos pacientes são pacientes que precisam ser recuperados, precisam ser reinseridos e são geralmente acometidos de doenças devastadoras, doenças que interferem inclusive na estrutura da personalidade e na maneira dessa pessoa lidar com o mundo. Então, as outras especialidades, as outras áreas de conhecimento, como as que eu já citei há pouco, elas são áreas que podem e devem contribuir e bastante interesse e importância que elas existam para que os pacientes tenham a chance da recuperação. E da recuperação significa que ele pode se recuperar, é como um paciente que sofreu um infarto do miocárdio e ele está, nesse momento, precisando se recuperar, mas o infarto já foi feito, já aconteceu. Né? Então, a maioria das nossas doenças, infelizmente, elas têm uma evolução crônica. E esses nossos pacientes, na grande maioria, vão precisar de ajuda ao longo da vida. Ok, muito obrigado, doutor Everton. Nós vamos agora para Ribeirão Preto para perguntar para o doutor Mário Juruena. Doutor Mário, por favor, responda aqui a pergunta da Bianca Távora.
Na verdade, são 3 perguntas em uma só. Deve-se usar tratamento medicamentoso em transtornos somatoformes do tipo, por exemplo, de somatização? Porque não há fisiopatologia da doença, correto? Então, como seria o mecanismo de ação? Quem faz a pergunta é Bianca Távora. Na realidade, a gente começou falando desse tema, né? Quer dizer, a gente começou introduzindo na primeira pergunta de que muitas vezes situações de transtornos mentais, de doenças do cérebro, elas vão se manifestar inicialmente em órgãos-alvo, né? Como o coração, como o sistema digestivo, como o sistema nervoso, né? Se a gente pegar, por exemplo, aquela ótima analogia que o Rodrigo fez no início, uma São Paulo que tem problemas de enchente, que cai pontes, esse seria o sistema neurológico que vai ter prolongamentos no resto do organismo, através de várias vias, né? Esse sistema neurológico, ele vai realmente dar as estruturas do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, levando isso, né, para vários órgãos-alvo. Mas se a gente pegar e tentar entender, por exemplo, o que são os semáforos que o Rodrigo falava, né? Os semáforos, por exemplo, podem ser uma área que a gente trabalha, que é a parte hormonal, né? O sistema endócrino, por exemplo, né, que são os hormônios que, de alguma maneira, vão circular em todo o organismo e também vão ter um papel fundamental no sistema nervoso central, vão ser capazes de levar essas angústias, essas ansiedades, essas doenças que vão estar se manifestando no cérebro ou se originando nele também, né, para outros sistemas, para outros órgãos-alvo, né? O próprio sistema imune também poderia ser considerado esse semáforo, certo? Quer dizer, a gente tem claramente de que várias pessoas que passam por quadros depressivos, quadros de transtornos do humor, como transtorno afetivo bipolar, vão ter alterações na capacidade imunológica, né? Então, sem dúvida que esses quadros começam agora a ser melhor entendidos, do ponto de vista de fisiopatologia, de neurobiologia, como o Everton colocou, né? Então, realmente, a fisiopatologia da somatização, ela é talvez uma das áreas da psiquiatria que ainda requer muitos estudos, até pela dificuldade de buscar integrar os diferentes sistemas envolvidos, né? Mas, sem dúvida, que o tratamento é indicado, o tratamento farmacológico vai ajudar a tratar sintomas-alvo que esses pacientes apresentam, abordagens psicoterápicas vão ajudar a ressignificar situações que aquela pessoa está vivendo, certo? Para completar, eu diria que além desses 3 sistemas, aquele que o Rodrigo falava das pontes, né, o sistema endócrino, o sistema imune, nós temos uma conexão muito grande com a nossa capacidade cognitiva, capacidade que nós temos de pensar, de raciocinar, né, e essa capacidade de manter a atenção, de evocar memórias, né, ela sem dúvida que ela está linkada de uma maneira muito profunda com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso central, né? E sem dúvida que situações que desequilibram esses sistemas, sejam eles estruturais como neurológico, sejam eles funcionais como endócrino, imune, né, vão afetar essa capacidade cognitiva, vão distorcer a percepção que a pessoa tem de si mesmo e das relações com o ambiente e podem gerar os quadros psiquiátricos. Não sei se os colegas concordam com isso. Ok, nós vamos fechar esse primeiro bloco do programa com a participação do Dr. Rodrigo Pressan, de São Paulo, para responder aqui ao Nortenho Siqueira. Ele pergunta como se manifestam os transtornos mentais. Boa noite, Nortenho. Essa é uma pergunta bastante ampla, né? Os sintomas dos transtornos mentais, em geral, se remetem a experiências vividas pelas pessoas e que podem se dar no campo afetivo, então o indivíduo se sentir deprimido, com humor rebaixado, com diminuição de vontade, ou com humor exaltado. Isso vale também para experiências do ponto de vista senso perceptivo, com alucinações, ou do ponto de vista ideacional, como delírios. A manifestação por definição, do que a gente chama de transtornos mentais, pode ser parecida com manifestações, como a gente estava discutindo, de transtornos neurológicos. Quer dizer, você pode ter Parkinson e ter sintoma psicótico. Você tem uma queda de pontes lá, uma alteração cerebral maior, neuroanatômica, e pode ter sintomas ditos psiquiátricos, funcionais.
Obviamente, uma coisa está influenciando a outra. Da mesma forma, os sintomas psiquiátricos, os sintomas dos transtornos mentais, incorporam sintomas físicos, como a gente está aqui discutindo. E o mais típico, que inclusive está em critérios diagnósticos, é dor. Então, dor em sintomas depressivos ou várias outras doenças se manifesta, então, pelo corpo e não por uma, vamos dizer assim, um sentimento ou uma qualidade de estar no mundo, que vão sendo alteradas de acordo com as diferentes doenças. Eu costumo dizer, e para mim isso me ajuda, quando você tenta definir transtorno mental em geral, que a sua pergunta fica difícil porque ela é bastante ampla, eu tendo a dizer que são ideias ou funcionamentos que se repetem. E isso vale para um sintoma obsessivo compulsivo, por uma alucinação ou por uma experiência fóbica, de medo de alguma coisa. Como isso se repete muito no cérebro, e é uma das principais funções do cérebro é aprender, automatizar e tirar da consciência, isso serve para aprender a falar inglês, para aprender a dirigir um carro ou andar de bicicleta. Mas serve ou para você cantar uma música. Pela repetição, isso fica automatizado. Qualquer coisa que se repita com muita frequência na sua cabeça, a gente dá aulas e a gente repete muito a mesma aula. Nós três aqui compartilhamos da mesma sina. O que acontece é que nós temos essas aulas montadas e elas saem espontaneamente de tanto que a gente trabalhou nelas. E quando os sintomas psiquiátricos eles vão se repetindo, as pessoas tendem a manter isso dentro do seu cérebro e se repetir com mais facilidade. Então, essa via de funcionamento fica exacerbada. É óbvio que a repetição não se dá porque a pessoa treinou aquilo. Pode ser, porque ela teve uma experiência traumática que a expõe a algum tipo de sensação, mas também tem alguma alteração que impede que a regulação funcional do cérebro daquele indivíduo ocorra de maneira satisfatória. Você sentir medo de determinada situação, você está num lugar escuro, numa rua, numa cidade perigosa, é uma situação que faz sentido, mas você sentir medo no pátio da sua escola, sendo que está protegido, vira exagerado. Então você não consegue inibir aquele medo e ele pode se tornar exagerado e virar um quadro de ansiedade, por exemplo. Então, mais ou menos essas são as ideias gerais sobre transtornos mentais. Ok, doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, encerramos esse nosso primeiro bloco. Aproveite este tempo para mandar a sua pergunta, a sua contribuição. Nosso tema de hoje, transtornos mentais ou doenças do cérebro. Nossos participantes, de Recife, Dr. Everton Botelho, de São Paulo, Dr. Rodrigo Bressan, e de Ribeirão Preto, Dr. Mário Juruena. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, voltamos já já.
21 horas 26 minutos, horário de Brasília. Estamos com o nosso programa ABP TV, com o nosso tema de hoje, transtornos mentais ou doenças do cérebro. Nossos participantes, Dr. Everton Botelho, de Recife, Dr. Rodrigo Bressan, de São Paulo, e Dr. Mário Juruena, de Ribeirão Preto. Eu vou pedir agora a participação do Dr. Everton Botelho para perguntar aqui: é correto dizer que pessoas com transtornos mentais estão com o cérebro doente? Eu diria que sim. 21 horas 26 minutos, horário de Brasília. Estamos no nosso adequado. TV com o nosso tema de hoje, transtornos mentais. Pode adoecer. Cérebro. Isso. Doutor Everton, a sua conexão não está boa porque o senhor está aberto com o programa também em paralelo. Então eu vou fazer essa mesma pergunta para o Dr. Mário Juruena. É correto dizer que pessoas com transtornos mentais estão com o cérebro doente? A gente tem falado sobre isso, né, que o desequilíbrio do sistema nervoso central vai predispor a sintomas. Se a gente tem uma sincronia muito própria do sistema nervoso, da estrutura do cérebro, das diferentes regiões do sistema nervoso central, os diferentes circuitos neuronais, eles estão sincronizados para a gente poder exercer nossas capacidades, desde a capacidade de pensar cognitivamente, de ter memória, de ter emoções também. Quer dizer, as emoções elas são reguladas pelo sistema nervoso central. No momento que você desregula essa capacidade do sistema nervoso central, e nós, em medicina, temos um nome. Nós temos a capacidade de manter a homeostase, ou o equilíbrio do meio interno, do sistema nervoso, do corpo como um todo. Quando há um desequilíbrio desse meio interno, a sensação de mal-estar, de mau funcionamento do sistema nervoso central do cérebro se manifesta numa gama de diferentes sintomas. Esses diferentes sintomas vão formar as diferentes síndromes psiquiátricas, as diferentes patologias que são, sem dúvida, doenças do cérebro. Ok, chamo agora a participação do Dr. Rodrigo Bressan, de São Paulo, para responder aqui a Márcia Sgley. Ela pergunta quais as diferenças entre neuroses e psicoses. Márcia, obrigado pela pergunta. Essa é uma divisão que a gente não tem usado mais atualmente, mas eu gosto de usar para discutir. Eu costumo dar aula de psicose e tentar mostrar onde é a clivagem que a psicopatologia clássica faz. Quando você costuma definir os transtornos psicóticos, quando há uma ruptura com a realidade. E os sintomas clássicos de ruptura com a realidade são os delírios, que é uma alteração do juízo, uma alteração do conteúdo de pensamento. Então, o indivíduo passa a acreditar em coisas incompatíveis com a realidade, pode ser do ponto de vista persecutório, ou do ponto de vista religioso, místico, e complementando esse tipo de experiência, experiências alucinatórias, ou a percepção de algo, uma alteração da senso-percepção de algo que não está lá, ou vivências ilusórias, que é uma distorção sobre um estímulo real. Então, por exemplo, você pode ouvir um som, uma voz falando com você a partir de alguém conversando ali ao lado, que é um fenômeno ilusório, ou sem nenhum objeto você começa a ouvir essa voz falando contigo. Essa divisão, ela serve para dizer da maior gravidade dos sintomas das doenças que seriam psicóticas, e em algum momento essa divisão foi importante tanto para a classificação da esquizofrenia quanto do transtorno bipolar, que tinha sido descrito como psicose maníaco-depressiva. Então ela tem um sentido, vale a pena refletir sobre ela, mas ela começa a ficar anacrônica na medida em que você vê sintomas psicóticos de menor intensidade em doenças como depressão, ou pânico, ou toque, e você vê quadros psicóticos de ótima evolução. Alguém que faz uma mania psicótica pode ter uma remissão muito boa e um controle da sua doença, assim como uma depressão psicótica. Então, a forma como eu costumo ver é que é muito importante fazer essa distinção, porque ela tem uma implicação psicofarmacológica fundamental, que é o uso principalmente de antipsicóticos, mas essas dimensões elas começam
ou essas categorias passam a funcionar de forma dimensional. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos chamar agora de novo o doutor Everton Botelho de Recife. O senhor está me ouvindo bem, doutor Everton? Estou ouvindo bem. Ok, então o senhor responda por gentileza ao Sérgio Marinho. Ele pergunta quais são as causas das doenças mentais. Sérgio, como na maioria das doenças, das quais outras especialidades se ocupam, na psiquiatria não é tão diferente. Sempre nós teremos que considerar o aspecto genético, a predisposição genética ou as possibilidades de expressão fenotípica ao longo da vida, o que o ambiente pode também contribuir como estressor ou numa situação onde o indivíduo é exposto a um estressor, a um sofrimento muitas vezes inabitual à vivência humana, e temos também que levar em consideração as alterações que podem acontecer ao longo da vida, digamos, as ocorrências, os estressores, as vivências perigosas, os chamados traumas. Então, nessa questão entra um conceito muito próprio, que é o conceito de diátese, que seria se o indivíduo tivesse mais ou menos resiliência a sofrer de uma determinada doença. Na verdade, as doenças psiquiátricas elas podem ter vários fatores. Nós não temos, quando nós falamos de genética, nós devemos estar atentos para saber que nós não temos genes de doença psiquiátrica. Nós temos genes que produzem proteínas defeituosas. E essas proteínas defeituosas podem estar em vários locais, na membrana, nos receptores, pode estar numa proteína que trabalha com o circuito de transporte de um neurotransmissor, enfim. Nós ficamos falando de doenças mentais, e aí, antes de começar o programa, nós estávamos trocando umas ideias. Nós definimos as doenças mentais, classificamos, descrevemos, mas baseado em que nós podemos entender mente, o conceito de mente como uma espécie de epifenômeno do cérebro. O cérebro é a sede da mente. E essas funções mais complexas que o cérebro executa, como, por exemplo, imaginar, pensar, raciocinar, ter contato com a realidade, como disse o Rodrigo agora há pouco, diferenciando neurose de psicose. Então, mente a sede da mente é o cérebro, e é o cérebro que produz a mente como um epifenômeno. Na verdade, o cérebro, ele não é só o cérebro, ele é o sistema de controle e de, de todo o organismo. De todo o organismo. Então, em poucas palavras, eu penso que nessa dimensão que a gente procura fazer o conceito de doença mental. Ok, doutor Everton. O senhor, na próxima resposta, o senhor, por gentileza, fique mais direcional ao microfone do seu computador, tá ok? O seu áudio de vez em quando está dando uma falha, mas está audível ainda. Eu vou pedir agora a participação do Dr. Mário Juruena, de Ribeirão Preto, para responder a Clara Maria. Ela quer saber como posso saber o que é e o que não é normalmente. O que é e o que não é normalmente. Não entendi essa pergunta mesmo. Como posso saber o que é e o que não é normalmente psiquiatria? Eu vou pedir para a Clara ser mais clara nessa pergunta. Então vou passar uma outra pergunta para o senhor, doutor. Do Thales Viana Coutinho. Ele diz: as pesquisas na área ainda geram resultados conflitantes quando investigam a importância do paciente compreender que seu transtorno mental
tem uma causa neurobiológica para adesão ao tratamento. Vocês percebem esse efeito conscientizador da explicação biológica na prática clínica da psiquiatria? A pergunta é do Thales Viana Coutinho. A pergunta do Thales ela é bem importante, viu? Eu acho que nós estamos aqui fazendo um pouco do que ele perguntou, um processo que a gente chama de psicoeducação, né? A gente trabalha com esse referencial também de poder levar o paciente, a família, as explicações que nós temos no estado atual do conhecimento sobre a causa das doenças, sobre o curso das doenças, sobre os melhores tratamentos para cada doença. Então, esse sentido de levar essas informações para o paciente e para o familiar são muito importantes. Sem dúvida que o desenvolvimento desse processo ainda está em andamento, né? Em algumas áreas nós estamos ainda muito longe. Talvez a pergunta da Clara, anterior à do Thales, seja essa: quando é que nós temos que levar um paciente ou um familiar para a psiquiatria? Quando é que ele não precisa do tratamento psiquiátrico? Se a doença é uma doença do cérebro, se a nossa mente, nosso cérebro também regula nossos pensamentos, regula nossos sentimentos, regula nossas esperanças, as nossas crenças, as nossas emoções, quando há um desequilíbrio nesses pensamentos, nesses sentimentos, nessas emoções, sem dúvida que isso é matéria para o psiquiatra, né? Situações que a gente trabalha, por exemplo, do estresse. Situações de estresse no dia a dia do trabalho podem desregular de uma maneira passageira esses sentimentos, essas emoções, né? Torcedores do Palmeiras aqui em São Paulo podem ter sentimentos, né, pessimistas, negativistas, mas isso passa, isso não é indicativo de levar o psiquiatra, né? Então também faz parte de você orientar o familiar, orientar o paciente, orientar a comunidade, como a gente está fazendo, quando que realmente esse desequilíbrio, né, que quebra a capacidade do cérebro de coordenar o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso sistema nervoso como um todo, né, o nosso sistema neuroendócrino, imunológico, e aí sim manifesta-se a doença, a patologia. Como foi descrito pelos colegas, isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas a gente poder deixar isso cada vez mais claro e principalmente tirar o estigma, existe um estigma, né? Levar um familiar ao psiquiatra. O paciente ir ao psiquiatra ainda é diferente de você ir consultar um neurologista, um cardiologista, um dermatologista. Eu trabalho no HC aqui na USP em Ribeirão, né, e na clínica dos professores dentro do HC, colegas médicos às vezes me dizem, né, aí eu venho aqui consultar os colegas, né, da dermatologia, da clínica médica, mas eu ficar na sala de espera vendo meus outros colegas e dizer que eu vou ao psiquiatra, para mim é mais difícil. Então, programas como esse têm esse objetivo também, né, de quebrar esse estigma, essa psicofobia, né, de a gente poder consultar um psiquiatra quando há indicação, né? E nós sabemos pela epidemiologia que muitas pessoas vão ter indicação de se tratarem com o psiquiatra por diversas causas, né? E, ao mesmo tempo, buscar aprender cada vez mais sobre as causas dessas doenças, o curso dela e os melhores tratamentos para cada uma delas. Ok, obrigado. Eu vou chamar agora, direto de Recife, doutor Everton Botelho, para responder aqui ao Cirilo Costa. Ele pergunta: o que acontece com o cérebro durante a doença de Huntington? A doença? Doença de Huntington. Huntington. Assim, desculpe a pronúncia. A doença de Huntington é um tipo de doença neurológica, é uma coreia, portanto, associado a uma alteração na regulação da dopamina. E o paciente apresenta aquela a sintomatologia específica, que são movimentos anormais, são movimentos involuntários, do tipo coreiformes. Então, são manifestações neurológicas que têm geralmente base na região chamada gânglia basal e é passível de intervenção cirúrgica.
as pessoas melhoram, tanto quanto o Parkinson, quanto essas doenças todas da gânglion basal, elas são passíveis de um tratamento e com resposta sintomática muito boa. Obrigado, doutor. São 21 horas 40 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos com o último bloco do nosso programa. Nós temos aqui várias perguntas. Lembramos a todos os nossos telespectadores que as perguntas que não derem tempo de ser respondidas aqui neste programa, a assessoria de comunicação da ABP se encarregará de enviar essas respostas por e-mail. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo, mande a sua contribuição, mande a sua pergunta para cá. Nosso tema de hoje, transtornos mentais ou doenças do cérebro. Nossos participantes, Dr. Everton Botelho, de Recife, Dr. Rodrigo Bressan, direto de São Paulo, e Dr. Mário Juruena, de Ribeirão Preto. Segue a ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Horas 43 minutos, horário de Brasília. Nós estamos dando continuidade ao último bloco do nosso programa ABP TV no seu canal da Psiquiatria, com o tema transtornos mentais ou doenças do cérebro. Eu vou pedir agora a participação do Dr. Rodrigo Bressan, de São Paulo. Ele vai responder ao colega seu, Dr. Luiz Carlos Albuquerque, em Recife. Ultimamente tem ouvido em palestras e conversas com colegas psiquiatras se falar de circuitos ou circuitaria, de certa forma comparando o cérebro e, por extensão, a mente a eletrônicos. Nenhum dos mais complexos existentes sequer chega perto da complexidade do cérebro. Aquelas expressões não seriam tentativas de simplificar demais estruturas tão complexas? E os psiquiatras guardariam qualquer semelhança com mecânicos ou eletricistas? Ótima pergunta, bem provocativa. Circuitos e circuitaria é uma forma de se referir a alguma coisa que a gente tem algum conhecimento. Então, por exemplo, é bastante clara a circuitaria envolvida no transtorno obsessivo compulsivo ou em fenômenos de ansiedade, o tipo de ativação de amígdala, inibição de córtex pré-frontal. Isso é bastante conhecido e eu te diria que não é reducionista. Quando a gente fica preocupado em reduzir o cérebro ou a mente, ou algo que é um cérebro computacional, eu acho que na verdade é uma coisa também antiga e anacrônica. Porque, pelo seguinte, o que acontece é que a nossa subjetividade só se dá por causa do cérebro. Não é que eu tenho uma subjetividade que permite eu entender e criar a mente. A mente não existe. Novidade. Como assim a mente não existe? O que é a mente?
Ninguém de saúde mental consegue fazer uma definição, ninguém. Toda vez que eu dou aula, ninguém consegue definir, tem definições de mente. Mas, basicamente, a mente é um conceito filosófico. Ah, interessante, útil, extremamente útil. Mas ele não é alvo da medicina necessariamente. Assim como a mente é importante para a psiquiatria, ela é para a cardiologia, para a pneumologia, para tudo mais. Nós usamos esse conceito filosófico para transcender o cérebro, mas nada se dá fora do cérebro. Então ele é conceitual. Faz parte da minha mente as memórias que meu pai tem ao meu respeito, a minha agenda do celular, as minhas aulas no PowerPoint. Tudo isso faz parte da minha mente. A tese que eu escrevi, as minhas relações, as memórias que os meus amigos têm de mim, as minhas experiências afetivas, isso tudo faz parte da minha mente. Mas e que mente é essa? É um conceito que tenta juntar essas coisas todas. Mas isso se dá no cérebro. Agora, é interessante isso. A gente dizer que, porque é uma alteração de circuitaria, é um reducionismo. Essa é uma questão importante, porque parece que resolveu o problema. É claro que é uma alteração de circuitaria cerebral. É claro que a gente já conhece um pouco sobre algumas circuitarias, mas a gente não conhece tudo, certamente. O problema é como nós lidamos com a nossa dúvida. Toda vez que você vê uma descrição sobre esquizofrenia no livro, é assim, é uma doença grave, heterogênea, que não se sabe a causa. O que se sabe da neurobiologia da esquizofrenia é enorme. Está provado em vivo que as pessoas têm alteração de dopamina. Tem alguns circuitos, obviamente, envolvidos na esquizofrenia. Esta via está envolvida, essa circuitaria está envolvida. Agora, reduzir a doença, esse circuito, é uma besteira. Reduzir uma doença, um transtorno mental assim descrito, que eu preferia chamar de doença cerebral funcional, ao sintoma em si, é uma besteira. Mas uma pneumonia também é uma besteira. Uma vivência de uma pneumonia, o sentido de uma pneumonia, o tipo de bactéria, como ela se dá naquele brônquio, naquele alvéolo, é sempre muito específico. Então, eu acho que, sim, a gente tem um ganho ao ver como circuitaria. Eu acho que a gente tem um ganho ao ver que tudo é cerebral. A nossa subjetividade da psicanálise, de qualquer lugar, o Freud nunca teve dúvida sobre isso, ela é cerebral. E a nossa tentativa de transcender o cérebro, para mim, ela é muito perigosa. Porque, inclusive, ela gera estigma. Eu não sei o que é que está acontecendo nessa tal esquizofrenia. Eu sei mais do que eu sei de hipertensão, para você ter uma ideia. A regulação de hipertensão, porque as pessoas não entendem a fisiopatologia, porque ela é de sistema nervoso central e periférico. Ela é complexa. Mas, nem por isso, deixa-se de classificar e dizer que é uma doença claramente. Então, saber que tem uma disfunção dopaminérgica na esquizofrenia, que tem uma circuitaria envolvida aqui é importante, que tem um neurotransmissor, e no caso da esquizofrenia tem um remédio que age nessa circuitaria. Todos nós somos psiquiatras, sabemos que melhora muito com antipsicótico, mas não cura a doença. A doença é mais complexa do ponto de vista de circuitaria cerebral. O fato da gente não conhecer tão bem e não ter intervenções tão boas em outras circuitarias envolvidas na esquizofrenia, não significa que a gente não possa afirmar essas coisas. E o ponto importante aqui é que a gente eu uso particularmente muito a esquizofrenia, porque é uma área de estudo meu, mas vale para todos os transtornos. Inclusive para funcionamento mental normal, ficar apaixonado, ficar triste, ficar alegre. A nossa subjetividade se dá no cérebro. Acho que era isso aí. Muito obrigado pela sua resposta. São 21 horas e 49 minutos, horário de Brasília. Nós estamos aqui recebendo diversas perguntas. Realmente essa participação está muito boa. Agora eu tenho que lembrar que nós não podemos responder perguntas aqui que constem nomes de medicamentos e ou laboratórios. E eu tenho também um recado aqui para a Bianca Távora, que ela fez uma pergunta aqui sobre canabidiol. Bianca, esse programa nós já apresentamos um programa com este tema que está aqui no portal da psiquiatria. Então você pode dar uma consultada. Primeiro assiste esse programa que está ótimo, depois dá uma consultada nesse programa sobre
canabidiol. Eu vou pedir para o Diego fazer a conexão com o Dr. Mário. Dr. Mário, a Clara que tinha feito aquela pergunta que não estava muito compreensível, agora ela esclareceu mais. Ela pergunta: como posso saber quais doenças são psiquiátricas? Exato, quer dizer, se a gente partir desse conceito que nós três estamos desenvolvendo, de que as doenças que atingem o sistema nervoso central, desequilibrando a relação do cérebro com as funções cognitivas do cérebro, né? Funções onde o nosso sistema nervoso vai estar relacionado com o ambiente, né? Conseguindo se conectar, conseguindo que os pensamentos sejam adequados, os sentimentos não interfiram no desenvolvimento da pessoa, se a pessoa consegue manejar com as suas situações de estresse que fazem parte da sua vida, sem adoecer fisicamente, organicamente, ela não tem indicação de procurar um psiquiatra, porque ela está conseguindo vivenciar as suas diferentes etapas da vida de uma maneira adequada, respondendo às demandas que o ambiente está propondo para ela. No momento que a pessoa, seja uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, nas diferentes etapas da sua vida, não consegue enfrentar aquelas etapas e acaba, de alguma maneira, sofrendo um desequilíbrio no meio interno, né? O sistema nervoso não responde às demandas, não consegue, de alguma maneira, vivenciar situações de estresse, o coração dispara, a ansiedade vem, sintomas depressivos tomam conta que a pessoa perde a esperança de fazer as coisas. E aí a gente cai em uma série de síndromes, mas a gente não pode se pegar em determinados sintomas que vão levar, por exemplo, ao tratamento. Então, a gente que trabalha com depressão, por exemplo, às vezes perguntam para mim: Mário, você deve medicar uma pessoa que está com tristeza? Eu falei: não, acabamos de dar o exemplo, alguns palmeirenses estão tristes, não vamos medicar todos os palmeirenses por isso. Eles teriam que compor uma síndrome depressiva com pelo menos mais 8 ou 9 sintomas que, além da tristeza, caracterizariam essa perda de interesse, alterações cognitivas, alterações na memória, alterações no apetite, no sono, que levariam esse indivíduo a buscar um tratamento e poder recuperar aquela incapacitação que ele está de vivenciar as situações que estão sendo propostas. Então, na realidade, a gente pode colocar bem claro de que a capacidade que o indivíduo vive nas suas experiências de vida, né, vão ter maior predisposição de desenvolver uma doença do cérebro, uma doença mental. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que a mente são os nossos pensamentos, a nossa cognição, nossas emoções, né? E que todas elas também são, de alguma maneira, conectadas com a nossa bioquímica do cérebro, com a nossa fisiologia do cérebro, que as nossas vivências ao longo do dia, ao longo da nossa vida, elas foram influenciadas por essas alterações, né? Eu estou falando na mesma linha que o Rodrigo, porque experiências normais de vida vão ser moduladas pelo sistema nervoso, pela neurobiologia do cérebro, pelos hormônios, pela neuroquímica do cérebro, num circuito que já existe. Quando esse circuito, quando essa neuroquímica, quando esses hormônios, eles se desequilibram, e aí vão apresentar sintomas que vão compor síndromes que nós ainda estamos estudando, porque as classificações diagnósticas, elas estão em constante mutação. Recentemente tivemos uma classificação americana que provavelmente é um avanço em relação à anterior, mas necessita de mais avanços. Está vindo aí a classificação da Organização Mundial de Saúde, o CID-11, que provavelmente vai ser um grande avanço em relação ao CID-10, mas novos avanços vão ser necessários, e assim se faz parte da ciência. Então, quando a pessoa preenche essas síndromes, preenche essas classificações, sem dúvida que aí ela, tendo essa necessidade, ela deve buscar um atendimento do especialista em transtornos do comportamento, que é o médico psiquiatra. Ok. Diego, vamos subir agora para Recife, para a participação do Dr. Everton Botelho, para responder aqui a Deise. Dr. Everton, a Deise pergunta: qual o impacto na mente do sujeito que está sofrendo de síndrome do pânico? Dependendo da forma que o transtorno do pânico se expresse, via de regra, quando o indivíduo passa pela experiência de ter um ataque de pânico,
que coincide com uma descarga adrenérgica muito forte, resultante de um desequilíbrio, de uma desarmonia na regulação da liberação da noradrenalina, que é controlada, regulada pela serotonina. Então, o indivíduo começa a ter os sintomas, digamos, neurofisiológicos de um ataque de medo, de um ataque que você teria quando houvesse um perigo real. Então, a partir do momento em que ele tem essa crise, dependendo da sua intensidade, o indivíduo não é mais o mesmo. Ele, primeiro, a ansiedade. Doutor Everton, a sua saída de áudio não está perfeita e são 21 horas e 56 minutos. Enquanto o doutor Everton tenta direcionar mais a voz para a saída de áudio, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu vou pedir então para o Diego me passar para São Paulo, o doutor Rodrigo Bressan, para as suas considerações finais sobre a participação neste programa da ABP TV sobre transtornos mentais ou doenças do cérebro. Eu gostaria de encerrar a minha participação aqui agradecendo. Foi um enorme prazer. Eu acho que essa iniciativa da ABP é riquíssima. Eu acho que disponibilizar debates é sempre algo que acrescenta muito, no sentido de incrementar a formação de quem está na área e estimular pessoas de fora a participarem, porque é um acesso aberto. Quero agradecer aos colegas Everton e Mário. Eu acho que debates de alto nível se dão pela troca. Foi um grande prazer estar aqui essa noite. Eu acho que esse é um tema para a gente começar a discutir e continuar aí pelo resto da nossa carreira. Obrigado a todos e boa noite. Ok, boa noite, doutor Rodrigo. Agora vamos à conexão de Ribeirão Preto. Suas considerações finais, doutor Mário Juruena. Eu gostaria de agradecer, então, a ABP por essa oportunidade de estar participando desse debate, parabenizar o Rodrigo pelo tema proposto, da maior relevância. Bom e aprender sempre com o Everton e seu conhecimento, né, de muitos anos, né, como professor. Muitas coisas que você disse eu aprendi aí, Everton. Eu acho que a ABP cumpre esse papel de buscar levar informação, né, à população, levar educação, formação para os colegas em formação, esclarecer, tirar o estigma e, de alguma maneira, a gente poder contribuir com esse processo. É uma satisfação. Agradeço a todos. E vamos agora de novo a Recife, Diego. Doutor Everton Botelho, suas considerações finais. Também tenho a agradecer. Foi um programa de alto nível, um prazer enorme, e parabenizar a ABP pela iniciativa, uma iniciativa exitosa, e a honra de debater com meus grandes pesquisadores, meus grandes amigos, o Rodrigo e o Mário. Muito obrigado. Ok. Antes de fazer o encerramento deste programa, eu gostaria de lembrar das nossas redes sociais. Vamos pôr na tela aqui, facebook.com/ABP Brasil, Twitter, @ABP Psiquiatria, Instagram, @ABP Brasil. Agora sim, eu gostaria de agradecer do fundo do coração, em nome de toda a diretoria da ABP, em nome da presidência da ABP, a participação voluntária do Dr. Everton Botelho, de Recife, do Dr. Rodrigo Bressan, de São Paulo, e Dr. Mário Francisco Juruena, de Ribeirão Preto. Lembrando que nós temos um encontro na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, aqui no seu canal da Psiquiatria, com o tema Síndrome de Down, no dia 9 de março, na segunda-feira, dia 9 de março, programa Síndrome de Down, aqui no seu canal da Psiquiatria. Tenham todos uma ótima semana, uma semana vitoriosa, e lembre do nosso encontro marcado. Espero todos vocês. Segue a ABP TV.